Beleza, estão certo, pessoal? Neander Tavares, o Nequinhas. Hoje eu converso com ele, meu amigo, o Alisson Danone. Tamo junto. Ele é o cara. Conheci o Alisson na campanha. Sim. Não sei se você lembra, mas eu tava na loja desse, vai passar aqui na América Info, um dos nossos patrocinadores. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Jarbas. América Info, se o seu computador está biruta ou o seu celular ficou doidão, venha para a América Info, viu? A melhor loja de informática do Vale do Aço. Eu tava lá na América Info. Eu tava na caminhada com... Você tava na caminhada ali com a galera, né? Tinha muita gente. Verdade. Né? E você foi lá onde eu tava, bateu uma ideia, trocou uma ideia, falou assim, esse cara vai no Nequinhas Podcast. E A nós aqui. tô realizando meu sonho. Tô entrevistando um político, um líder político de respeito. Um jovem político. Cristão e líder político. E eu já vou começar. Primeiro, se apresente pra galera. Quem é o Alisson Danone? Leandro, primeiro te agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Todo mundo que está assistindo a gente aí, tamo junto, pessoal. O que acontece? Danone, né, é o apelido que pegou. Tem hora que eu esqueço que meu nome é o Alisson, né, não tem jeito, ficou Danone mesmo. Então, eu já trabalho há 14 anos com a marca de iogurte Danone. Não trouxe nenhum Danoninho pra nós, não? Agora eu podia ter trago, né? Na Que época de isso, campanha amigo? não podia, que era compra de voto, né? Agora, Que isso, cara. vamos de refri mesmo. Tá Vamos de refri, vamos de Coca-Cola. Mas, então são 14 anos. Entrei na empresa, né? Tava com 18 anos, então fui ajudante de caminhão, promotor, vendedor, e há 8 anos estou como supervisiono hoje 35 cidades. Bacana. Então é uma responsabilidade muito grande. Então por isso que é o Danone. Então o Danone não é um sobrenome, não, é um apelido devido à marca de iogurte mesmo. Bacana. E você é evangélico? Você Sou cristão, é pastor? evangélico. Não, ainda não. Pastor não? Isso aí. Tem vontade de ser? Aí o restinho de cabelo já tinha ido embora, né? Não, eu sou da Igreja Povo de Deus Renovada, já deixo um abraço aqui pro meu pastor, presidente, pastor Marcelo Ezequiel, que é uma benção. Pastor Marcelo Ezequiel, queremos você aqui, meu amigo. Top, Trocar tá? uma ideia. Pode chamar como é bom. E sou do bairro Bom Jardim, né? Lá, graças a Deus, por muito tempo a gente trabalhou com juventude, liderei o louvor. Mas a gente, desde 2014, também faz um trabalho na itinerância, cantando e pregando através do Ministério do Teu Reino. Então, é raro ter algum tipo de ministério aqui em Patinga, Que você não nas foi, circunstâncias né? que a gente não foi. Então, graças a Deus... Vou te levar lá na quadrangular da expansão, hein? Vamos dar uns glórias junto lá. Pôr fogo naquele negócio pra Bom, nós. com certeza. Então, sou nascido e criado no bairro Bom Jardim, não nego as minhas raízes. Né? Do Bom Jardim para o mundo, eu falei que o bairro Bom Jardim seria conhecido como o melhor bairro de Patinga. É um bairro que você sabe que tem um histórico muito ruim de muita violência. Criminalidade, né, no Bom Jardim é meio tensa. Nossa, que né? meados dos anos 2000, ali, 2005, 2010, a gente era conhecido como Big Brother, toda semana eliminavam ali no bairro. Meu Deus. Mas graças a Deus a segurança hoje está bem Melhorou, melhor, né? sem dúvida. Então tá mais amenizado, mas não deixa de ter, como em todo lugar é natural ter criminalidade, violência, isso é comum. Eu morei num bairro chamado Bom Jardim, lá em Fortaleza, no Ceará. Trabalhei lá uma época. Sim. O Bom Jardim daqui é o céu perto de lá. É mesmo? Deus que me livre. Fortaleza, Ceará é lugar de você ir visitar só nas áreas nobres, viu, É. gente? O povo de Ipatinga não sabe o que é periferia. Não sabe o que é essa diferença social, essa... É gritante, né? Não, lá é gritante. Lá é sem base. Mas, ô Alisson, eu ia perguntar por que Danone, mas você, no enredo, iogurte mesmo, não tem jeito, não. você já nos explicou, né? A primeira pergunta que eu elaborei para você é quando que despertou esse interesse? Hoje a gente vai falar de política, pessoal. Vamos né? falar. O Alisson Danone, ele é Fica um ministro da palavra de Deus, ele é um evangelista, um levita, né, um cantor, vamos dizer assim, um adorador, Amém. como ele falou comigo. Mas o assunto principal hoje, não que o principal nas nossas vidas não seja Jesus, que ele é o pilar de tudo, de Deus todas as acima coisas. de tudo. Deus acima, isso mesmo. Mas hoje o assunto é política. E começando nesse enredo de política, quando que despertou esse interesse em você falar assim, não, eu quero entrar na política? Eu fui candidato, primeiramente, a vereador, né?
Sim. E atualmente eu estou suplente vereador aqui na cidade de Patinga. É mesmo? Eu fiz 900 votos na eleição de Bacana, 2020. foi bem votado. E com um gasto, assim, irrisório, R$ 5.000. Quem nos conhece de perto e acompanhou a nossa campanha, né, sabe que o perfil nosso é de fazer uma campanha realmente contando com voluntários, né? Sim. E hoje nós temos em Patinga 2 vereadores eleitos com menos votos. Então, Menos a gente, votos que você, com menos cara. votos que eu. E a gente não entrou por escolha errada partidária. Sim. O bairro Bom Jardim sempre foi um bairro que foi um colégio eleitoral que sempre destacou na cidade de Patinga, com um número elevado de muitos candidatos e sempre teve alguns representantes. Já Bom tivemos Jardim é quase que outra cidade, né? É uma cidade dentro de Patinga. Porque o Bom Jardim, você chega lá, parece que você tá... O centro do Bom Jardim é um movimento absurdo. O cara Hoje quiser ganhar dinheiro, é para um comércio no Bom Jardim. nós temos lá hoje 25 mil pessoas, né? Então é um bairro muito populoso. E o Bom Jardim já teve até 2 vereadores. Curiosidade, qual é o maior bairro de Patinga, tipo assim? Populacional. Hoje seria o Betânia, né? O Betânia ainda é maior que o Bom Betânia. Jardim. Acho que Bom a Jardim diferença hoje- do Bom Jardim, porque como ele é quase que, vou usar o termo beco, né? O termo avenida, que ele é quase que um retão assim, né? Então você... Mas tem algumas extremidades já, Sim, tem a Serra sim. Dourada, a Grota do EPI, mas não deixa de ser o que o povo mais conhece é a Avenida Orquídea das Flores. Né? isso mesmo. Mas hoje o Bom Jardim, inclusive, está em terceiro lugar, se não me falha a memória. Tem o Betânia, depois tem o Veneza e depois o Bom Jardim. Sério que o Canaã não entra nas 3 mais, Perdão, não? o Canaã, o Bom Jardim entra em quarto, tá certo. Ah, tá. Betânia, Canaã, Veneza e Bom Jardim, esse aí Entendi, mesmo. entendi. Então, assim, por eu sempre ver o bairro Bom Jardim com esse histórico de criminalidade, problemas de saneamento básico no bairro, e sempre o Bom Jardim com representantes, eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Rua com, né, Se tem problema de representante, calçamento. não Por tá quê? resolvendo nada, Tá né? errado. E é onde eu sempre bati, né, Ander? Porque o que é o câncer hoje do Brasil, isso não só numa eleição municipal, mas a nível também nacional, Sim. que eu sempre vi o seguinte, às vezes os candidatos a majoritário, vamos falar no município, é o prefeito, eu sempre observei que o Bom Jardim tinha representante, mas as demandas não eram atendidas. Demandas como saneamento básico mesmo, rua sem recapear ainda, problema de esgoto a céu aberto, problema de iluminação pública. Então, por exemplo, você candidato. Sim. Então a gente, né, teve uma boa experiência. A gente teve... Primeira vez que você candidatou, que ano era? 2016. 2016. 2016, 2020, agora deputado estadual. O que eu sempre falei, ô Neander, é assim, eu sou contra aquela política, eu sou contra o valor o financeiro ser o que define uma eleição política. Sim. Então eu sempre Explica bati isso. contra isso. Por exemplo, aquele que gasta mais levar. Infelizmente é uma realidade no Brasil. O Né? povo Era começou- até então, começou a mudar com a... Agora, de 2018 para cá, Isso. com todo respeito, Nosso né, querido Bolsonaro. trouxe realmente uma nova proposta. E o que acontece? A gente, na altura de 2020, teve candidato em Patinga que gastou mais de R$200 mil, isso está para todo mundo ver, né, lá no site Transparência, que gastou mais de R$200 mil e não tirou 500 votos. Então, eu gastei R$5.500 e fiz 900 votos. Então, isso nos deu credibilidade. E Sim. o povo entendeu que a nossa campanha é literalmente de voluntários, pé no chão, e eu não aceitei pegar recurso nem de fundo partidário e nem também do prefeito, do candidato que o meu partido apoiava. Por que eu não aceitei? Vê se você vai concordar comigo e quem está nos vendo aí também. Sim. Se o prefeito banca a eleição do vereador, qual que hoje é o papel de um vereador ou que seja um deputado estadual? Fiscalizar, cobrar. Se o prefeito... Vigiar Exato. o prefeito. O prefeito, o dinheiro público, Sim, entre sim. outras coisas. E também votar projetos e leis. Se o prefeito banca a campanha do vereador, né, André? O vereador, quando estiver lá no mandato, no pleito, ele vai fiscalizar? Ele vai ficar Rabo devendo. preso, né? O famoso rabo preso. Mas te exatamente. devo uma... Deve favor. Então ele não vai fiscalizar. Então eu sou contra. Hoje, com todo o respeito, né, à Câmara de Patinga, nós temos uma Câmara omissa. Sim. Nós não temos projetos sendo aprovados, a gente não tem nada de novo nessa cidade. Então isso me deixa revoltado. Por quê? Porque de 19 vereadores, se não me engano, 17 são base. Não tem problema ser base, mas eu sou contra a base burra, a base alienada, que tudo que vem, a Assina. canetada corre. Então, assim, eu sou contra isso aí. Então, em 2020, eu fiquei, né, muito feliz pelo nosso resultado.
E como pela Danone, Leandro, para que todo mundo entenda que teve embasamento a minha eleição para deputado estadual, porque eu já trabalhava pela Danone em mais de 100 cidades ao longo de 14 anos. Ou seja, então, você fez amizades nessas cidades. Exatamente. Então, assim, a gente, além de ir pela Danone, pela empresa, eu também já ministrei em muitas cidades aqui. Sim, sim. Então, você tem o comércio, a gente também tem, eu não sei se é do seu conhecimento, quem está nos assistindo, um projeto social chamado Amor Incondicional, há mais de 10 anos. Já vou levantar uma bandeira aqui, que eu ia te fazer uma pergunta parecida mais para o meio da entrevista. Sim. Mas quero frisar um negócio que eu falo com todo mundo que vem aqui. E um dos segmentos que a gente pega muito é a questão de política. Que primeiramente eu acredito que a política ela está renascendo, sim, né, na juventude brasileira. Porque nós vivemos despertando para a política. Isso. Que a gente viveu um período que todo político era ladrão, todo político era corrupto. Exatamente. E não vale a pena entrar na política. E biblicamente falando, nós estávamos errados, porque o servo de Deus, o homem de bem, né, ele deve entrar na política. Exatamente. Não é à toa que Deus fez José governador do Egito, Davi foi rei. Exatamente. Moisés então, foi um grande Moisés foi um grande líder. E que assim, foi ensinado inclusive para os nossos pais, né, que política não se discute, política, religião, e por não discutir chegou onde chegou. Mas você sabe que isso é coisa de político, né? Também, né? Porque né? quanto política menos se falar, menos se discutir, mais eles resolvem lá, fácil a gente fica refém. Aí fica esses dinossauros aí da política, Exatamente. né? Atrapalhando quem quer entrar. Porque às vezes nós temos boas ideias, boas intenções, pessoas jovens, pessoas com força para trabalhar e para fazer um Brasil diferente. E tem uns caras aí, nada contra os idosos, que eu quero viver 100 anos. Né? Minha avó está com 83, 82, não sei, quero que ela viva pelo menos 200. Sim. Mas tudo na vida tem uma fase, tem um ciclo. Então a fase desses caras, na minha opinião, passou. Pra mim já deu o que te dá. Né? O que eu sempre falo, a gente tinha candidato nessa última eleição a deputado federal de 90 anos de idade, com todo respeito, e fazendo promessas mirabolantes. Se já estava no mandato e não fez, por isso que eu sou a favor de uma renovação. Sim. Se a pessoa está no mandato, 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, e não trabalhou, será que é agora que vai trabalhar? Então, assim... Tá parecendo um candidato aí, né, que tá falando que vai consertar as coisas. É complicado, né? Então, assim, já teve no mandato e a gente já viu qual que, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos polemizando mais aqui o nosso... Vamos devagarinho. Então, assim, para que o pessoal entenda, então, eu tinha as mais de 100 cidades. É tão verdade que nós tiramos votos, né? Eu fiquei com 6 mil votos nessa eleição. A gente fez 2 mil votos fora aqui de Patinga e 4.300 votos aqui dentro. E no meu bairro, na minha regional, assim, foi Jesus que disse que o profeta na sua casa não tem honra. Mas eu não posso falar que isso aconteceu comigo. O bairro Bom Jardim e Esperança, que é a Regional 7, me deram 2.003 votos nessa eleição. O segundo mais votado lá fez 1.600 votos. Então eu fiz 400 votos na frente do segundo lugar. Então eu quero agradecer aqui, né, todos do bairro Bom Jardim Esperança que abraçaram a nossa campanha. Mostrou que você tem força no seu bairro, né? A gente tem credibilidade. Então fala que o santo de casa não faz milagre, porque quem está perto conhece quem a gente é de verdade. Verdade. Quem é o seu vizinho te conhece, quem está ali na padaria. Então eu fiz 2.003 votos. E em Patinga, 4.300 votos. Lembrando que, não quero aqui citar nomes, né, para a gente evitar processo, sim, mas a gente teve aqui... Eu gosto de polêmica, pode falar não. Se a gente for olhar, por exemplo, o candidato que o prefeito apoiou a estadual, você tem um apoio de um prefeito e que tem recurso para trabalhar e foi muito mal votado. Então, quando não fez 1.000 e poucos votos, dá para mim olhar aqui depois. Meu Deus, que candidato é esse? É, um candidato do prefeito, empresário, não teve voto. Não teve voto. Então, é o que eu falo, não adianta ter um recurso. Hoje, né, para quem gosta de política aí, o que eu sempre falo, né, para que se ganhar uma eleição, você precisa de 3 coisas. Você precisa de ter nome, você precisa de ter grupo, equipe, né? Meu pai sempre falava, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Isso. E o recurso é a última coisa. Se o candidato tem dinheiro, mas não tem nome, não tem grupo, ele não vai chegar. Então, eu bati muito nessa tecla. E as pessoas que votaram em mim, Leandro, para deputado estadual, são pessoas que entenderam a proposta que a gente fez na nossa campanha. Não sei se você vai acreditar, mas a gente não jogou um papel na rua. Se encontrou material nosso na rua, não fomos nós nem minha equipe.
É alguém que pega e joga fora. Sim. E aonde eu ia na cidade, eu deixava bem claro, eu não saí de Ipatinga para vir aqui para sujar a sua cidade. Então eu preferi gastar mais tempo conversando do que com material. Até mesmo porque hoje tem a rede social. Sim, hoje né? Então, assim, as pessoas, assim... Costuma ser até um pouco desnecessário, né? É um gasto Mas, desnecessário. assim, é uma estratégia que né, vamos usar o termo, os maus políticos usam. Porque ainda tem gente que vai pro dia da eleição sem saber em quem votar, pega no chão, olha, não, esse cara é bonito, vou votar nele. Vou votar nesse careca. Aí o que eu falei a respeito disso? Eu fiz um vídeo, eu gosto de uma campanha educativa, eu fiz um vídeo falando o seguinte, você tem coragem de assinar um cheque em branco, né, sem o valor ali, e entregar na mão de um desconhecido? Ninguém tem coragem de fazer isso. É a mesma coisa quando você pega um santinho na rua e vota, sem conhecer o cara. Como que você vai atrás desse cara depois? Você não sabe nem quem você votou. Quando eu perguntava quem que você votou na eleição 2018 para deputado estadual, a maioria não sabe. A maioria não sabe. Então, se você não sabe quem votou, você não tem direito de reclamar. Não. Então, não eu tem direito de penso dessa forma. Se você não vota consciente, para mim tanto faz. Você não tem direito de reclamar. Tô de olho aqui nas perguntas. A galera tá fazendo muita pergunta aqui, ó. O Marcos perguntou: a reforma da prefeitura foi um valor muito alto do aluguel, e o que você acha? Aquela no Cidade Nobre, né? Nova prefeitura de Cidade Nobre. O que você acha dessa transição? Você critica, você apoia? Olha, eu acho... Tem mais perguntas. Eu acho que não precisa de ser tão expert em obras, em reformas, para entender que a Prefeitura de Ipatinga poderia, isso, né, eu respeito a oposição contrária. Sim, com certeza. Mas a minha visão é o seguinte, até mesmo para ter uma redução de custos para o município. Uhum. Então, eu ouvi falar, eu não vou falar o valor aqui que me falaram que vai se pagar pelo aluguel ali da nova sede da prefeitura ali, que era a antiga faculdade de Pitágoras, né? Uhum. Mas eu ouvi que passa na casa dos 1.000 aí, muitos mil. Muitos mil. Então, assim, como eu vejo que poderia ter feito uma reforma de andar por andar e não tirar a base de lá. Sim, sim. Então, isso abre brecha para a gente questionar algumas coisas. Sim. Será que tem desvio aí? Será que precisava? E fora o acesso àquela prefeitura ali, é muito ruim. Aquele movimento ali no Cidade Nobre, né, dar acesso à Vila Celeste, é complicado. Então, assim, agora, esquecendo dessa questão de logística, mas é um gasto, né? Depois, inclusive, eu vou buscar ter acesso ao valor que vai se pagar daquele aluguel ali, porque eu ouvi falar que passa de 100 mil reais. Então, com todo respeito... Porque é muito grande, né, cara? Isso ali. E um exemplo, você vai alugar um ponto de comércio pro Neandro, é uma coisa, patrão. Você vai alugar um ponto de comércio para a prefeitura, o cara vai... O que você acha das políticas públicas de Ipatinga e os 12 milhões destinados ao terceiro setor? Onde foi? Meu Deus. A gente começou... Pra mim que não chegou, viu, Sayonara? Não, nem pra mim. Infelizmente, Neandro, acontece o seguinte. Eu também falei muito isso na minha eleição de deputado. Eu trabalhei, por exemplo, com um deputado federal, posso até falar o nome aqui? Posso? Pode. Com Exílio Coelho Diniz. E algumas cidades, ficou bem claro, para Ipatinga, por exemplo... Queremos você aqui, Exílio. Manda o contato dele. Fica aí o convite para o meu deputado federal, Exílio Coelho Diniz, para estar vindo aqui conhecer... Trazer aqui, virar patrocinador nosso. Nós estamos ganhando ficar rico com esse negócio de podcast, gente. Me ajuda aí. O que acontece? Existem vários problemas em relação... Até a gente chegar no terceiro setor, para a gente explicar o que acontece. O deputado federal destina a verba para o município. Só que muitas das vezes não há uma fiscalização para que essa verba que for direcionada chegue na ponta. Então o recurso chega no município, mas o prefeito só libera se quiser. Porque não tem deputados estaduais que fazem um trabalho de fiscalização. São 77 deputados estaduais no município, no estado de Minas. Por que o Cleitinho foi eleito e muito bem eleito? Porque ele exercia o papel como um exímio fiscalizador do dinheiro público. Eu nunca vi ninguém exercer o papel tão bem igual... Quanto ele. Não é à toa que hoje ele é o senador. Então, é um camarada que mostrou que se fizer, você não vai resolver o problema do mundo, mas aquilo que está perto de você fiscalizar, acompanhar. Então, o que acontece? Até respondendo aí a pergunta que a Sayonara fez, o terceiro setor, há muito tempo, ele está abandonado aqui na cidade de Ipatinga, não tem respaldo político. E quando vem verba,
o que acontece, né, André? O dinheiro não chega na conta. O Marcos falou que o aluguel é 2,5 milhões. Não pode ser não, você é doido? Ó, não é de se duvidar. Que isso? Não é de se duvidar. Vou fazer aqui um compromisso para, né, quem me segue nas redes sociais. Não, eu vou apurar não. o valor. Isso deve estar no site de transparência. Não Sei sei. que tal, Mas uma coisa eu vou te falar. Eu não duvido nada deles colocar no... Não. É obrigado a colocar no orçamento. Vai colocar outro valor. E pagar por fora. Isso é o que arrebenta a gente. Agora, para responder a pergunta da nossa querida Sayonara, que inclusive ela faz um excelente trabalho. Ela tem um projeto social chamado Mundo Solidário. Ela perguntou aqui se você tivesse a oportunidade de ser prefeito, o que você mudaria de primeira mão? Não alugaria... Que responsabilidade. Um lugar de 2,5 milhões para a prefeitura. Não. Assim, mas nem de longe, de jeito nenhum. Eu acho que o que falta, Neander, eu falo muito a respeito disso. Né? Inclusive, eu vou fazer uma confissão aqui no seu podcast. Sim, já que nós estamos falando. Sou padre, não, mas você pode conversar. Nós estamos falando já sobre assuntos polêmicos. Eu não apoiei o prefeito que o meu partido escolheu para apoiar na eleição de vereador. Quem era? Era o Nardilo Rocha. Meu Deus. O Partido Progressista apoiava eu tenho Rocha. uma pergunta relacionada a isso, mas... Então eu não apoiei. Eu apoiei o Gustavo Nunes. Por quê? Porque eu, igual as 45 mil pessoas que votaram no Gustavo, estávamos cansados da mesma política de sempre. A velha política. A velha política, os mesmos. Né? A gente sabe, era a mesma, só mudava a figurinha, mas é o mesmo. Só mudava a cara. E agora eu vejo um prefeito jovem que não me representa. O Gustavo, né, se diz, né, direita, está fazendo um trabalho aí em prol, né, da campanha do Bolsonaro, mas apoiou um federal que é de partido de esquerda, que se diz Bolsonaro, e um estadual que é de partido de esquerda, que se diz Bolsonaro. Porque o federal estava no partido Avante, que é um partido de esquerda, e o estadual no Cidadania, que é um partido de esquerda. Então você quer dizer que o Robertinho, pode falar nome? Pode. É de esquerda? Robertinho é de esquerda? Se é ou se não é, se é ou se não é, mas por que estava num partido de esquerda? Então, eu levei a conscientização aonde eu tinha alcance, é o seguinte: você que é direita conservador, com todo respeito às pessoas que nos veem, nos ouvem, que são de esquerda. Mas o que eu falo é o seguinte: como que a pessoa se diz Bolsonaro, se diz direita, está em um partido que tem uma ideologia contrária àquilo que fala? Então, a gente precisa de entrar nesses pormenores, sim. Então, eu bati muito nessa tecla. Então, vamos lá. Eu apoiei, então, o Gustavo Nunes na eleição de 2020. Eu pedi voto para ele, um jovem, tinha ficado suplente de vereador. Ele fez uma campanha em cima de bater tudo aquilo que o Nardilo Rocha havia feito. Ele falou da Copasa, Gustavo falou da Copasa, o Gustavo falou da questão do IPTU. Daqui a pouquinho você vai ver. Chegou uma conta de água para mim de R$400, da noite pro dia. Falou da Nós Copasa, paga 100, virou 400. O que eu faço? Pronto, falou da Copasa, Meu Deus. Falou do IPTU, falou do empréstimo, falou dos comércios, por causa da pandemia. Na época, eu dei moral demais para ele. Só que o tempo passou, 2 anos de mandato se passaram. O que, de fato, de novidade, nós temos aqui nessa cidade de Patinga? Nada. É a mesma política. Cargos comissionados, indicados que não são técnicos, um descaso com o dinheiro público. Não sei se quem está nos assistindo sabe, né? O nosso prefeito atual, Gustavo Nunes, está em Queremos você aqui, Gustavo Nunes. Está em busca de um empréstimo de 54 milhões de dólares, mais de 250 milhões de reais. E quando ele era vereador, ele foi contra o empréstimo do Nardilo de 73 milhões, que inclusive também não foi pago. Então ele bateu no empréstimo e hoje ele está correndo atrás de empréstimo. Então, assim, pessoal, isso é sério. Isso é brincar com a gente. Falou da dívida para a cidade, né? Dívida para a cidade, endividamento a médio e longo prazo. Então, o próximo prefeito que ia assumir a prefeitura de Patinga, porque eu andei em todos os bairros da cidade, em todos os cantos que eu fui, a rejeição do Gustavo Nunes é gigante. Então, vou te fazer uma pergunta. Já vou pular. Fica você entrou no... Quem você apoiaria hoje, como candidato a prefeito de Patinga? Eu coloquei 3, eu coloquei opções. Tá, mas se eu não quiser nenhuma das 3, Se você não quiser nenhuma das 3, você pode falar, ué.
A primeira opção, Gustavo Nunes, o atual prefeito. Descartado. Segunda opção, que eu tenho certeza que vai vir, Nardielo Rocha. Também descartado. Terceira opção, eu ouvi, né, estou ouvindo burburinhos que ele pode vir a candidato a prefeito, o Heleno do Hospital. Sim. Coloquei essas três opções. Sim. Nardielo, e o negócio é... O Heleno, você ficou calado. Por quê? Na verdade, assim, o Heleno foi candidato a deputado estadual. Sim, muito bem né? votado. Muito bem votado. Ele tirou 8 mil, não, quase 9 mil votos, ou 9 mil uns quebradinhos aqui na cidade. Não, em Patinga. em Patinga. Em Patinga. Tá. Porque ele está querendo ser prefeito aqui. Então eu estou falando do número dele aqui. Uhum. No total, me parece que foram 33 mil votos. 33, Foi muito bem 101. votado. Ele defende uma pauta que é interessante, que é a pauta da saúde. Então, eu hoje, entre os três, eu ficaria com o Heleno. Sim. Mas... Aí, Heleno, ó. Meu Deus. Mas eu não tô falando que ele é o candidato que eu vou apoiar, até porque Que é eu o não melhor. sei se Você ele é o não sabe quem candidato. vai candidatar. E agora é o momento da gente ouvir, Uhum. né? Ouvir as propostas, entender o que querem fazer, mas fato, com Gustavo e com Nadir, então Você não qualquer vai, um que não. você colocasse, se você colocasse o Neander ao invés do Heleno, eu apoiaria o Neander Neander para prefeito? para prefeito. Meu Deus. Mas eu não iria com o Gustavo e nem com o Nadir. Com certeza eu te falo, nós vamos sair da pobreza, nós virar prefeito. Picanha vai ter todo mundo, né? Picanha e Coca-Cola e outra coisa. Meu Vamos Deus. decretar na cidade de Patinga, segunda-feira, feriado nacional. Não, É toda gostoso. segunda, ninguém trabalha não. E sexta-feira só até meio-dia, porque como diz que lá, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais não. No meio-dia pra tarde só enrola. Então, Neander, assim, a gente brinca, mas é coisa séria. É verdade. Eu te falo de verdade, Neander, hoje não tem um nome para ser prefeito aqui nessa cidade. Um novo nome, uma nova proposta, não tem. Então, nós não tem. Reza a lenda que o Anderson Franco também pode vir a Eu candidato. não acredito. Ele foi candidato a deputado, alguma coisa? Não, Foi ele né? só apoiou, né? Só apoiou. Ele foi cabo eleitoral forte aí do Alexandre Silveira, né? Não, só gente, com É. todo respeito, cada um Não, mas vota em ele é quem quer, esquerda, ele apoia o Lula. defende quem quer, mas apoiar Alexandre Silveira? Não, mas ele, o Não. Anderson Franco é Ninguém de não esquerda. pode ser esquerda ou direita, não, gente. É tudo que foi feito aqui nesses últimos É anos. complicado. Agora, vamos falar, assim, detalhar mais essa questão da Prefeitura de Patinga, pessoal. Porque nós estamos em outubro de 2022, mas eleição municipal já é agora, 2024. Então, o ano de Tem 2020... 2 anos. Na Tem verdade, 2 anos eu pra não, trabalhar. eu não considero 2, porque o ano de 2024 já é eleição. Então, em 2023 é o ano da gente ouvir as propostas, fiscalizar, entender o que cada candidato a prefeito está falando. Agora, eu falo por mim. Eu não caminho com nenhum desses que representa a velha política ou que eu tenha que ter qualquer tipo de argumento para defender o cara de alguma coisa. Se o cara tiver alguma passagem, né, na cadeia, se o cara foi fiscalizado pelo Ministério Público, se o cara tem algum rabo preso, Ex-presidiário. eu tô fora. Meu Porque Deus. você caminhar com um cara, Neander, que você tem que usar um argumento para defender ele, ao invés de você ter coisa para falar bem, você já sai perdendo. Sim. Então, assim, tem que ser um cara que não tem rejeição, leve, que tem interesse de trabalhar de fato. Ideias novas também, Novas né? ideias. Então, inclusive, parece que eu vou usar aqui de oportunismo, mas não. O povo brinca, o Danone é candidato. Sério, me perguntaram assim, na primeira semana, você vai vir candidato a prefeito? Porque o que nós estamos acostumados a ver, né? Você sabe o que é? Os candidatos a deputados estaduais, principalmente quem está no mandato de vereador. Sim. O que eles fazem? Não, bate no peito e diz, eu sou candidato a prefeito. Por quê? Porque aí, o cara que realmente é um candidato a prefeito e vê que o outro está falando que o que ele vai falar? Vai oferecer grana pro cara não vir e aí o cara pega dinheiro. Então, vai ganhar dinheiro só esse é o ameaçando. Exatamente, ameaçando. Então, eu não faço essa política. Hoje, se alguém perguntar ou se alguém quiser saber, porque com muita humildade, né, assim, aonde eu passei do dia 2 até hoje, todo mundo, o Danone é candidato, o que vai vir candidato aqui? É candidato a vereador? Hoje, eu não sou candidato a nada. Uhum. Eu não sou candidato a prefeito, eu não sou candidato a vice-prefeito, eu não sou candidato a vereador. Eu estou analisando o cenário político e até 2024 nós vamos tomar uma posição. Sim. Então, eu falei que precisamos de 3 coisas para se ganhar uma eleição. Nome, e com muita humildade, mas nome a gente tem. A gente tem entrada em mais de 100 igrejas aqui em Patinga. A gente tem um comércio que abraçou desde sempre os nossos trabalhos, através da Danone. Me viram crescer, eu fui ajudante de caminhão, promotor, vendedor e atualmente estou supervisionando. A gente tem um projeto social, Neandro, que em período pandêmico
Projeto social nosso chamado Amor Incondicional. Quem tem Instagram aí para entrar lá, só colocar projeto Amor Incondicional. A gente chegou a atender mais de 100 famílias por mês, sem ajuda de empresário e de políticos. Pessoas como nós que doam e faz o projeto movimentar. Não estou dizendo aqui, Leandro, que a gente faz a política no assistencialismo, toma lá da cá, não é nada disso. Mas não tem como você ver pessoas próximas a nós, com dificuldade de alimento, e a gente não ajudar. Então, as igrejas, Leandro, que a gente tem hábito de estar nelas, faz o culto de primícia, mas chega quase nada. Chegou o ponto que o CRAS estava mandando famílias pra gente, a Associação de Moradores do Bairro. Então, assim, a gente atende essas demandas. E então, assim, eu tenho mais uma porta que é o projeto social. Então, a gente tem muita porta para bater. Você já tem uma bandeira, né? Sim, eu ia até te perguntar sobre a causa e bandeira que você defende, então você já levantou essa bandeira. Eu gosto muito da questão social. Agora, eu quero até justificar aqui, eu fiz um vídeo falando sobre isso e o povo entendeu, né? Eu passei a eleição, quem é próximo a mim, sempre soube, né? Só de eu falar que sou cristão, mas o cara é esquerda, um monte de gente comentou na minha rede social, eu sou cristão e sou de esquerda. Amém. Quando eu vou para os princípios, eu entendo que, ô Neander, com todo respeito, o Lula não precisava de ter desviado nada. Ficou provado e comprovado que foram 900 bilhões de reais desviados durante o mandato. Mas se ele não tivesse roubado nada,